Olá Aline, aqui é o Gabriel. Vamos começar o primeiro vídeo de verificação de um arquivo que você enviou para o nosso curso de MS Project, que foi o exercício E2. Bom, eu abri já o seu arquivo aqui no meu computador e eu vou comentar o seu arquivo referente àquilo que nós pedimos, vendo o que você fez e fazendo alguns comentários. Bom, a primeira coisa que eu recebo ao abrir seu arquivo é uma mensagem que ele contém macros. Eu vou desabilitar as macros porque não vou precisar delas, ok? Vou tirar também aqui o timeline. Bem, durante a correção desses exercícios, durante a gravação desses vídeos, o tutor passa para o aluno alguns números. Ele faz assim, então, uma sequência numérica que o aluno deve copiar e depois enviar de volta no Moodle para a gente. Eu vou abrir aqui, ó, esse aqui é o nosso Moodle, né? Aqui embaixo você pode reparar que existem 3 envios na unidade 2. Essa aqui é a unidade 2. Você tinha os ajustes, que eu vou verificar junto com o seu exercício E2, e você tem aqui a entrega da sequência de controle do exercício E2. Então, por exemplo, com o primeiro número da sua sequência numérica, eu vou escrever aqui 67. Então, 67 é o primeiro número. Esses números eu posso falar, mostrar ou fazer ambos, como fiz agora. Depois de todos eles, né, serão alguns, 5, 6 números, você deve vir aqui em entrega e clicar em enviar documento. Aqui está editar, porque eu já fiz isso algumas vezes. Você pode escrever os números diretamente aqui. Então, por exemplo, 67 foi o primeiro. E aí você continua escrevendo os números que eu passar aqui e clica em enviar ou salvar mudança, como está ali. Certo? Você não precisa enviar um arquivo doc, em um arquivo TXT, você pode escrever aqui diretamente. Isso é importante para nós verificarmos se o aluno está prestando atenção, está assistindo às correções, que é muito importante, né? Grande parte do nosso curso é feita em casa pelo aluno quando ele faz os exercícios. Então, o entendimento dos exercícios é muito importante. Então, não basta o aluno fazer. Se ele cometeu algum deslize, ele deve ter assistido a correção do tutor, na qual o tutor explica o porquê ele cometeu algum erro e como corrigir esse problema. Bem, o exercício E2 ele trata da iniciação e do escopo ainda do projeto, né? Nós estamos na parte de planejamento, definindo o EAP e documentando o EAP. Mas antes de entrarmos nesse ponto, nós pedimos que você viesse aqui em File, em Project Information, e inserisse aqui no Summary algumas coisas. Então, por exemplo, título, autor. Então eu vejo que você fez esse preenchimento e aqui no Comments você incluiu o TAP do seu projeto. Muito bem. Ainda nessa página, nessa aba File, você encontra a opção Options, muito importante porque o Project ele vem pré-configurado com algumas automatizações que nós não entendemos como sendo as melhores práticas para gerenciamento de projetos usando o MS Project. Então você vai encontrar, principalmente nas abas Schedule e Advanced, uma série de itens que você deve deixar marcado ou desmarcado, ou escolher uma opção que nós entendemos ser a melhor para o bom andamento do seu projeto. Então, vamos pegar aqui em Schedule, por exemplo, você passou a alocação de percentual para decimal, legal. É interessante manter isso aqui no padrão internacional, ok? Se não tiver uma necessidade específica do seu projeto de mudar o calendário, as horas de trabalho padrão e os dias padrão, por exemplo, um dia tem 8 horas, né, uma semana tem 40 horas, é interessante colocar isso aqui num padrão internacional, porque os softwares, o projects vendido no Brasil, algumas vezes vem como default de trabalhar de 9 às 6, em vez de 18 às 5, como é no mundo inteiro. Mas o que? Enfim, nós temos uma série de configurações aqui que você encontra no seu livro. Se eu sentir necessidade, se eu perceber durante as suas correções que você deixou de marcar alguma coisa, eu volto aqui e explico. Todas as guias são importantes você dar uma olhada, tem no livro explicando passo a passo o que é cada uma das opções, ok? Mas as que geram mais problemas são essas aqui, Schedule e Advanced.
Vou cancelar. Nós pedimos também, e era importante, que você viesse aqui em Resource, no Leveling Options, e desmarcasse isso aqui tudo, colocasse de hora a hora e pedir para limpar. Legal. Além disso, você deveria ter criado uma aba aqui, só que eu não consigo ver. Isso nós pedimos que você enviasse num doc, né, com um print screen das abas que você criou e tudo mais. Eu vi que você criou macros e criou macros no arquivo, que é interessante. Quando você cria uma macro, quando você grava uma macro, você pode criar ela no seu global, né, que é o que fica na sua máquina, o arquivo de project que fica na sua máquina para salvar todos os modos, tabelas que você usa em todos os projetos, por isso o nome global. Ou você pode salvar essa macro no arquivo, que então quando você muda de máquina, o arquivo grava e leva consigo essas macros. Foi o que você fez. Isso é, ao meu ver, o mais interessante. Bem, começando a verificação do seu E2 especificamente, vou pedir para você anotar o número 14, esse que eu estou mostrando, e vamos lá. Foi pedido que você fizesse 3 passos, né? O passo aqui no Project é a combinação de uma tabela com um modo, ou somente de um modo, dependendo da screen que esse modo use, né? Caso não tenha tabelas envolvidas. Mas o passo, então, é uma apresentação de dados. É a combinação não só da tabela, como eu disse agora, mas também de grupos e filtros. Então, formas são telas que nós vemos no Project para conseguir alguma informação do banco de dados único que é o do Project. Repare que só pelo simples fato desse modo que eu estou vendo aqui, passo 4, não está apresentando a coluna. Vamos ver a coluna. Deixa eu ver se você fez. Foi org? Foi qual? Deixa eu tentar text. Aqui, text 28. Pelo simples fato desse passo 4 não estar apresentando o texto 28, esse campo livre, não significa que ele foi deletado. Simplesmente significa que ele está sendo omitido. Então, o banco de dados do Project ele é único para todos os que nós chamamos passos. Mas você monta esse passo de acordo com as suas necessidades. E no curso nós estruturamos esses passos, como o próprio nome diz, né, em forma sequencial, como deveria ser, ou como nós entendemos ser, uma boa forma de se planejar um projeto depois de se controlar um projeto. Vamos começar do início então, que seria o passo 1. Para ver o passo 1, eu venho aqui em View, posso vir em Other Views e clicar aqui em passo 1. Tá? Então cliquei, apareceu o passo 1. O passo 1 eu poderia fazer assim, poderia clicar aqui em More Views e selecionar aqui também, Apply, caso ele não estivesse sendo apresentado no menu. Repare que o passo 1 apareceu aqui, quando eu fiz isso. Mas vamos ver, Leveling Gantt não. Por quê? Porque o Leveling Gantt está com essa opção aqui, Show em Menu, desmarcado. Se tivesse marcado, ao fazer isso aqui, Other Views, eu deveria ver um Leveling Gantt, mas não estou vendo. Vamos ver aqui. Aqui, apareceu o Leveling Gantt. O menu do Other Views foi diminuído nessa versão do Project, mas até a versão 2007 apareceria dos dois lados. Clicar com o botão direito nessa área mais escura, também aparece o que o Project chama de menu, né? Menu de views, menu de modos. Então na parte de cima aqui, antes da linha pontilhada, estão os modos tipo tarefa, tipo task, aqui estão os modos tipo resource. Para mostrar mais uma vez aquilo que eu estava falando de show em menu ou não marcar show em menu, eu vou de novo aqui em More Views, pegar o Leveling Gantt e desmarcar. E ao clicar com o botão direito aqui, você perceba que ele não está sendo apresentado. Então, se mais para frente você quiser apresentar somente os passos, passo 1, 2, 3, vai até o 100, você vai tirar, você clica em More Views e desmarca Show em Menu de Calendar, Gantt Chart, Network Diagram, todos esses modos que não são os passos que nós criamos no curso. Porque nós vamos criar passo de todos os modos possíveis. Então, em vez desse Calendar aqui, nós vamos ter o nosso Calendar.
Em vez desse Gantt chart, nós vamos ter alguns modos tipo Gantt que mostram coisas diferentes, específicas para cada etapa do seu planejamento. Ok? Bem, passo 1. Passo 1 está associado a esse passo 1 uma tabela. Aqui, ó, table, passo 1. Não tem grupo nem filtro, mas tem uma tabela. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Para olhar tabela, eu venho aqui em Table, aqui ó, Tables, More Tables. Então eu tenho do passo 1 a esse passo 4. Vou pegar esse passo 1 e editar, está aparecendo no menu, ela tem ID de cliente AWS, Name e Contact. Esse responsável aqui, esse Contact, está demais, está sobrando. Então eu deletei. Deletei, ok, Apply. Por quê? Passo 1, o primeiro modo do nosso project, do nosso projeto, ele nos serve somente para nós listarmos a nossa EAP. Para nós pegarmos o nosso escopo e transformarmos ele numa EAP, numa estrutura analítica do projeto. Então nós não estamos interessados ainda em saber quem é o responsável. Isso tudo para o lado de cá, depois do name, depois da EAP quanto essa coluna, né, quanto campo, seria uma distração para essa etapa. A gente não quer isso. Nós queremos somente ID, que é a forma, o número crescente aqui do seu projeto, um indicators, que nesse momento nem seria tão útil assim, mas ele está sempre aqui para mostrar alguma coisa, por exemplo, o dicionário da EAP nesse caso, o código WBS, nós vamos falar daqui a pouco, e a EAP em si. Então, nessa aqui, listado na sua EAP, deve estar contido todo o escopo do seu projeto. Então, fazendo o que está na sua EAP, você deve completar o projeto inteiro. Bom, então, eu vou selecionar tudo aqui. Aqui mesmo em View, vir em, cadê Outline, esconder todo mundo. Então, nós temos pesagem less como nome do seu projeto, título do seu projeto. Dentro dele, nós temos três grandes produtos, que é o produto de gerenciamento, o produto, coisa e encerramento. Eles têm dentro deles outros produtos ou pacotes de trabalho. Então, dentro de gerenciamento, vamos destrinchar aqui. Nós temos o plano de projeto. Então, se definiu aqui pacote de trabalho para plano de projeto e depois controle, dois pacotes de trabalho para controle. Muito bem. Vou diminuir aqui gerenciamento. Produto, nós temos pesagem, laudo, NC, máquina de inspeção. Tá. Fica um pouco difícil para mim avaliar a sua EAP quanto conteúdo, né, quanto o que está escrito, porque foge do meu escopo de entendimento. Né, o projeto é um projeto específico e foge ao escopo do meu conhecimento. Mas o que você deve sempre lembrar é que a sua EAP, como eu disse agora há pouco, deve conter toda e qualquer atividade, toda e qualquer coisa a ser feita, serviço a ser prestado para o projeto inteiro, né, ser bem sucedido. Você poderia, né, não é recomendado, mas você poderia pegar e fazer uma lista inteira de coisas sem iteminização, né, sem estar divididas assim, estruturada. Uma coisa só, projeto, e uma lista de pacotes de trabalho. Não é recomendado. É recomendado que você coloque produtos e subprodutos para você facilitar o controle, para você facilitar a alocação de recursos, para você facilitar depois a saber quem está gastando mais dinheiro, quem está gastando menos, separar as tarefas por departamento, essas coisas. Essa separação, quanto melhor realizada, mais fácil fica o trabalho para frente. Entendeu? Por isso que a EAP é um carro-chefe, é uma coisa muito importante no planejamento.
Eu não vejo aqui, por exemplo, um produto ou alguma forma de gerenciamento para compras. Será que você vai ter que comprar equipamentos ou... entende? Então, esses serviços que não estão diretamente ligados ao resultado final do projeto, né, não é a construção em si, digamos assim, mas é ou um gerenciamento, ou um controle de logística, que eu, no meu olhar de leigo quanto a conteúdo do seu projeto, senti um pouco de falta. Outra coisa é o uso de verbo aqui. Opa. Você pegou e colocou abrir volume, reabrir volume. Quando nós começamos uma coisa com verbo, nós estamos dizendo que isso é uma atividade. E nós não entramos no nosso curso ainda em atividades. Atividades são linhas do seu projeto que vão receber recurso, duração. Então, abrir volume vai ter uma duração, vai ter recurso, vai ter um tempo, né? Então, não é isso que nós estamos querendo ainda. Por fim, você pode ficar também atenta à quantidade de elementos dentro de cada produto. Então você pode ver que aqui em plano de projeto tem um monte de gente diferente. Aqui em volume também tem um monte de gente, mas aqui tem pouquinho. A discrepância assim, quanto à quantidade de elementos dentro de um subproduto ou de um produto também não é recomendado, porque dificulta depois você ter uma comparação entre os pacotes de trabalho. Você dificulta um pouco a parte de controle, tá certo? Qualquer dúvida referente a EAP, você pode colocar no Moodle ou enviar e-mail que a gente ajuda, tá certo? Anote aí, por favor, próximo número 88. Esse que está mexendo aqui, pronto. Bem, vou deixar então a EAP para você revisar. Provavelmente você vai fazer parte de atividades agora, então provavelmente você mude alguma coisa. Então eu vou esperar esses meus comentários e você fazer a parte de atividades para comentar mais coisas sobre a sua EAP, que será então EAP mais atividades. Bem, vamos passar para o próximo modo, o passo 2. Eu posso, como eu disse, vir aqui em Other Views, clicar passo 2, mas eu nunca faço isso, eu sempre clico com o botão direito aqui e vou clicar então em passo 2. Aqui nós temos os elementos que nós apresentamos antes, mais alguns. Vamos ver a sua tabela. Para ver a tabela, nós podemos vir aqui, como eu disse, mas eu percebo, por exemplo, que a sua passo 2 não está aqui. Eu poderia vir em More Tables e clicar passo 2, mas eu também nunca venho por aqui. Você pode clicar com o botão direito nessa área e vir em More Tables. Então, passo 2, eu edito. Primeira coisa, Show em Menu. Segunda, é que depois de Name, entre Name e NO1, você deveria ter posto Contact, que como título deveria constar responsável. Aqui, o texto 28, 29, 30, 28, 29, 30, você renomeou. Como você renomeou, você não precisava ter posto título. E qual a diferença de renomear para colocar título? Quando você coloca um título ele é do campo nessa tabela. Então, Contact, o nome dele é Contact e ele tem como título responsável nessa tabela. Então esse é o nome que aparecerá aqui em cima. Vou clicar OK, Apply. Esse é o nome que aparecerá aqui em cima para o campo Contact nessa tabela específica. Se eu aplicar o mesmo campo em outra tabela, caso não tenha título nenhum, aparece o nome dele. Se eu colocar outro título, aparece então o outro título. Então o título ele é específico de uma tabela, enquanto o nome é o nome do campo, o nome padrão, o nome para todas as tabelas, o campo, o nome normal, o nome que, caso não tenha título, aparecerá. O nome que eu posso inclusive buscar, se eu clicar aqui em inserir coluna e escrever NO, é que pelo nome renomeado, pelo novo nome,
eu consigo achar esses campos. Eu só consigo renomear campos personalizáveis. Por isso também, esse é inclusive um dos motivos para eles terem esse nome. No Project existem alguns campos personalizáveis. Eu posso encontrar esses campos aqui em Project Custom Fields. Aqui, ó, Custom Fields. Clicar aqui. Ou então clicar com o botão direito em qualquer cabeçalho, qualquer título aqui de campo, de coluna, e vir em Custom Fields. Então existem Custom Fields ou campos personalizáveis do tipo custo, tipo data, duração, término, início, número. Nós usamos os tipo texto. Então, texto 1, 2, 3 e por aí vai até o 30. Nós pedimos para você usar o 28, 29 e 30, que você renomeou clicando nesse botão aqui e renomear sem mistério. Daqui abaixo nós não vimos ainda, vamos ver ao longo do nosso curso. Bem, então você renomeou. Esse campo 28, 29 e 30 ele serve para determinar o nível organizacional de cada um dos elementos da sua EAP mais atividades. Aqui em View, deixa eu mostrar a todo mundo. Então todos os elementos da sua EAP deveriam ter tanto responsável quanto nível organizacional, inclusive os produtos maiores. Por algum motivo você não incluiu, mas o projeto como um todo, os produtos maiores devem ter responsável em nível org, assim como os pacotes de trabalho. Eu estou entendendo isso aqui como pacote de trabalho porque, ao meu ver, dentro dele, dentro de escopo, por exemplo, você somente colocará atividades referentes a escopo. Não terá dentro de escopo nenhum outro elemento tipo produto. Então, o que eu vou fazer? Jogar isso aqui para cima, pegar a Aline, jogar para cima aqui, Rafael, Aline, e vou fazer assim para não ter elementos sem nível organizacional ou sem. Pronto. Então, alterei bastante, mas a ideia é pegar, quer dizer, a intenção é pegar a ideia. Vamos anotar o próximo número, o número 17. Esse aqui. Então, nível org 1, 2 e 3. No próximo passo, que é o passo 3, você tem a inclusão de um grupo que agrupa os dados do seu projeto usando justamente essa classificação que nós fizemos de nível org. Vamos dar uma olhada então nesse grupo. Aqui, More Views, passo 3, edito. Está usando a tabela, passo 3, e o grupo, passo 3, aparecendo no menu. Muito bem. A tabela, passo 3, eu edito, ela é cópia da passo 1. Então só tem ID Indicator da BS Name. Ela deveria aparecer no menu. Legal. E o grupo? Para grupo eu venho aqui, More Groups, passo 3, edito, só usando NO1, 2 e 3 nas cores que eu gosto. Talvez você tenha visto na correção de algum aluno, ou você tenha bom gosto igual a mim, porque tons de azul assim é como eu geralmente faço os meus grupos desse tipo. Legal. Aparecendo no menu. Uma característica do Project é que... Eu saí, não era para sair. É que os grupos eles vêm pré-definidos para mostrar somente o que o Project entende como atividade. Como nós não incluímos atividades ainda, os seus pacotes de trabalho estão sendo interpretados pela ferramenta como atividades. Então, o Project entende tudo que não tem nível, tudo que não contém níveis subordinados, que não tem elementos dentro de si quanto à itemização, entende como atividade. O que é verdade, atividade ou marco, mas não é summary. Então, se eu clicar aqui, Show Summary Task, e eu pedir para aplicar, você vê que aparece também os produtos no seu projeto. Outra característica é que esse elemento gráfico aqui, pintar de azul, que é essas cores que você escolheu, elas funcionam, como você está vendo, do name para frente. Então, eu poderia fazer isso aqui, se eu quisesse pintar tudo.
poderia fazer dessa forma. Também fica legal. Eu não falei de outline, né? Não falei de outline. Vamos voltar aqui. Passo 2. Tem o outline. Você viu aqui em Project WBS. Definir um código. Então você colocou um prefixo e pediu para o código ser números de qualquer tamanho separados por ponto. Esse é o padrão do Project. Agora você não consegue mais deletar, eu acho. Deixa eu ver. Ele dá erro. Mas, cancelar. Mas se você não tivesse editado isso, não tivesse colocado nada, já seriam números separados por ponto. Não precisaria ter feito, poderia ter colocado somente o prefixo. Ok? Bem, você fez também um passo 4. Deixa eu dar uma olhada nesse passo 4. Esse passo 4 mostra informação separados com um grupo referente a contato. Legal. Até onde... Quer dizer, até agora, né, você não cometeu nenhum erro assim, de conceito, nem de utilização do Project. Espero que continue assim para os próximos exercícios. Bem, com isso aqui a gente fecha a verificação do seu E2. Vou pedir para você anotar um último número que eu não vou mostrar, vou só falar, que é o número 90. E o nosso vídeo fica por aqui. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato dando preferência para o Moodle. Pode postar lá no Moodle que nós temos tutores que entram diariamente, vão responder a sua dúvida. Caso tenha alguma urgência, você pode enviar e-mail ou ligar para usar o Skype ou utilizar o meu celular. Todos os meus contatos foram no e-mail de boas-vindas, né, que a gente manda nos primeiros dias de curso. Bem, um abraço e até a próxima.